Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar com vocês, principalmente com a Gabriela. Muito obrigada por ter atendido a nossa solicitação. Eu sei que a sua agenda está apertadésima, mas muito obrigada. É uma honra para a gente, um prazer enorme para mim, pessoalmente, estar contigo. Para quem não conhece, a Gabriela Michelucci é diretora de papelão ondulado da Klabin e presidente do Conselho da Em Papel, que é a Associação das Embalagens em Papel. É engenheira como eu, uma referência do setor, e as embalagens de papelão ondulado sempre foram um grande indicador de parâmetro, né, de como está a economia. Então, Gabriela, acho que a nossa ideia de convidá-la, né, para falar como em papel, porque você tem essa macrovisão de como está indo o ano, nós já estamos em junho, né? E eu queria que você nos contasse, né, como é que está indo a progressão das vendas de papelão ondulado no país e como esses números têm se mostrado nesse início, metade de um ano já, qual as perspectivas para 2023? Muito bem-vinda. Obrigada, Assunta. É um prazer estar aqui com todos vocês, né? Em especial nesse dia que você nos brindou com a informação de que o Instituto de Embalagens está cada vez mais acessando ao público infantil para falar de matérias-primas para embalagens. Isso é fantástico, eu quero dizer que isso é o meu sonho de consumo. Acho que é verdade. A Associação Brasileira de Embalagens em Papel tem um sonho de concretizar esse processo. A gente já discutiu um monte de coisa e, aproveitando ter um monte de gente acompanhando aqui, fica aí lançado o desafio para ajudar a pensar como é que nós conseguimos acessar a esse público tão importante que vem sendo desenvolvido pelos professores, pelas próprias matérias escolares voltadas muito para a sustentabilidade e meio ambiente, mas tem o nosso papel. Então, parabéns. Eu fiquei sabendo porque a Ellen que viu e contou. De vez em quando a gente tem uma surpresa boa que mais uma escola está adotando. Bonitinhos, né? Muito bacana, muito bem. Então, parabéns a vocês, tá? Bom, voltando aqui a essa questão das embalagens em papel, né, e especialmente para embalagem de papel ondulado, primeiramente, assim, todos os estudos e os modelos matemáticos que nós aplicamos no nosso setor, ele foi desenvolvido e é controlado pela Fundação Getúlio Vargas há mais de 15 anos, o que dá muita respeitabilidade aos nossos indicadores, né? E as projeções para 2023, elas seguem positivas. O nosso crescimento estimado está entre 2,5% a 3%, retomando no ano, retomando um crescimento histórico acima do PIB, né? Nos últimos 15 a 20 anos, quando nós medimos aí a correlação entre a economia e o setor de embalagens de papel ondulado, ainda tido como uma embalagem de transporte, ele segue mais ou menos com 1%, ele cresce em média 1% acima do PIB. Atualmente, os produtores de embalagem de papel ondulado seguem com investimentos. Esse ano aí nós estaremos entregando, entre esse ano e o começo do próximo ano, mais de 2 bilhões de investimentos em novas unidades para expandir a capacidade, modernizar as linhas e poder aí acompanhar a demanda aí dos próximos 5 anos. Tá? Nós estamos com uma matéria aí quentinha. Hoje saiu um dado de maio, trazendo aí de novo uma alta aí de 1,5% sobre o mês do ano passado, o mesmo mês do ano passado. Então, com isso, a gente está acumulando no primeiro trimestre um crescimento de 2% sobre o mesmo TRI de 2022, e a projeção desse trimestre, como você falou, nós já estamos no dia 12 de junho, é fechar aí com um crescimento de 1,5%.
Então, obviamente, com o crescimento anual que eu passei, a expectativa nossa é que nós tenhamos um terceiro e um quarto tri mais fortes que o primeiro semestre, muito ligado à sazonalidade desse setor, né? O setor de embalagens, ele é normalmente mais forte o segundo semestre que o primeiro, principalmente em função aí das festas de final de ano, Black Friday e outras comemorações que nós temos nesse período. Então, é um sinal bom, né? A gente tem aí uma retomada de crescimento. Legal. Você colocou aí um pouco do percentual, né, de PIB. Em toneladas, só para ter uma noção, para o público ter uma noção, como que está? Em tonelada, esse crescimento vai nos levar a quase 4.050.000 toneladas de embalagens entregues no Brasil, preponderantemente no Brasil. A embalagem de papel ondulado, ela tem um nível menor de 1% de exportação, então são produtos que ficam aqui para atendimento à indústria e ao varejo. Então, é, o crescimento, né, por estados, né, ou por regiões do Brasil, ele é uniforme ou ainda está concentrado sul-sudeste? Como está indo o desenvolvimento centro-oeste, nordeste? Então, sim, sem dúvida nenhuma, né, São Paulo é o principal eixo de entrega de embalagens ainda no Brasil. O Sudeste representa 45% do destino das embalagens de papelão do lado no Brasil, 45%. O sudeste. O Sudeste, né? Tá. E a segunda região mais forte é a região sul do país, com 30%. É muita Então, coisa. os outros 25% estão distribuídos entre centro-oeste, entre norte e nordeste. Então, o eixo sul-centro-oeste continua sendo o maior demandante por essas embalagens. A gente tem alguns destaques, sem dúvida nenhuma, como você mesmo falou, né? O São Paulo é o maior consumidor de embalagens, Minas Gerais também é muito representativo, é um estado muito grande, industrializado, e o outro fica em Santa Catarina, é onde estão as principais demandas dessas embalagens. Tá. Quais são os principais mercados usuários desse tipo de embalagem, Gabriela? Tem uma correlação de mercado para ser esses dois estados mais demandantes? O setor ele vem sendo demandado em todos os segmentos de indústria e, consequentemente, de varejo, né? Tanto para as embalagens rígidas, que são as embalagens de papel ondulado e a embalagem cartão. Então, embalagem cartão, só dando destaque, nós estamos falando da longa-vida, por exemplo, estamos falando dos cartuchos, desde um creme dental até um alimento, uns sucrilhos, por exemplo. Então, essas embalagens rígidas, isso. E também nós temos os flexíveis, que são as embalagens de sac craft, que eu acho que hoje cada vez mais o consumidor está tendo acesso, né? Principalmente através dos deliveries, dos produtos de e-commerce, porque essas embalagens sac craft, tanto as sacolas, que hoje nós recebemos muitos deliveries em sacolas de papel, então é esse produto que lá a gente vê, assim como tem um grande mercado sendo desenvolvido, né, fortemente para substituição de outros materiais nessas embalagens, principalmente os elementos fósseis de plástico, né? Nós também vemos muito interesse no FLV, que nós chamamos, são frutas, legumes e verduras. A cada ano, nós temos intensificado a participação de embalagens de papel ondulado nesses produtos, nesse setor, porque elas são customizadas, levam a marca do produtor, asseguram qualidade do produto, elas são customizadas, tem a segurança do produto, porque você evita, com uso único, você evita a contaminação cruzada, então, inúmeras vantagens. Então, quando você leva todos esses indicadores, esses valores para uma embalagem, as soluções que nós temos em papel, elas são perfeitas já para esse fim. Teve uma empresa, estou tentando lembrar o nome agora,
que lançou na Interpac uma embalagem que flexível, né, de Sacraft, com um selo, né, com selagem, para substituir embalagem para documento e delivery, mas substituindo a caixa rígida, né? E isso foi uma das coisas, e outra foi aquela integração entre a entrada do pedido e a saída da embalagem em papelão, mas feita para o produto. Então, se entra um livro pequeno, sai uma embalagem perfeita para o livro. Se é um objeto, uma coisa maior, quer dizer, sem. E tudo rastreado. Na entrada do pedido, a máquina recebe a informação e já sai com etiqueta, código de rastreio, tudo do outro lado. Estava funcionando na feira. Eu sei que tem algo parecido em algumas empresas, mas esse daí foi um lançamento específico, né, que contemplava a questão do recebimento do pedido até o rastreio à entrega final. Achei muito interessante. Você tem já esses equipamentos nos Estados Unidos, na Europa, e está chegando no Brasil, né? Então, o que nós estamos dizendo é assim: você tem uma grande linha com scanners, então entra o produto sobre uma correia, o scanner tira as medidas externas, paralelamente entra um produto chamado fanfold, que é uma chapa de papelão do lado, feita como eram feitos antigamente, né, os formulários contínuos. Esse material entra no exato. Isso, está chegando aqui no Brasil. E a gente tem, com o scanner, você vai fazendo os cortes das embalagens para que ela tenha exatamente a dimensão externa. Então, para mercados e produtos onde você tem um número de SKUs muito grande, né, e o próprio e-commerce demanda isso, né? Você entrega desde um batom e um creminho até um guarda-chuva. Então, em função disso, deveremos ver aqui no Brasil um avanço nessa linha, né? E voltando um pouquinho nessa questão, a gente pode falar mais sobre e-commerce, mas voltando um pouquinho nos setores ou segmentos da indústria, onde nós vemos uma participação importante dessas embalagens, a gente não pode esquecer, né, do agronegócio, já falei de FLV, mas o Brasil é o maior produtor e exportador de carne bovina, carne aves, hoje é um produtor super importante de suínos, né, e esse é um mercado que é totalmente exportado em embalagem de papelão do lado. Sim. Bom, a outra pergunta, né, era a participação, né, se você tem essa correlação do setor de papelão e papel, né, de embalagem de papel e papelão, com o PIB brasileiro, né? Quanto que representa do PIB? Bom, em 2022, né, nós sabemos aí o PIB interno cresceu 2,9% frente a 2021, basicamente fortalecido por serviços, que foi uma retomada, né, pós-pandemia. A gente teve uma queda de indústria e teve uma pequena queda na agropecuária que acaba afetando o nosso setor. Mas acho que o mais importante, Assunta, nessa tua pergunta, embora a representatividade do setor em termos de participação direta na economia ela é baixa, nós estamos presentes como produto em toda a indústria, em todo o varejo. Você tem a indústria de embalagens de papel presentes. Então, hoje nós temos aí um faturamento anual projetado em 28 bilhões e meio de reais. Isso são dados do ano passado, temos quase 30 mil empregos diretos. Então, obviamente, você vai em outras indústrias, elas são, de fato, mais significativas, mas como relevância, a gente já viu juntos aí que se transporte atrapalha a entrega de produtos, as embalagens de papel
e outras embalagens também o fazem, né? E o papel ondulado ele é representativo nesse quesito. Uhum. E cada vez mais, né, eu costumo dizer, né, que a embalagem de papelão ondulado, ela tem uma relevância, inclusive na questão de sustentabilidade econômica, né, bastante relevante, porque ela não só transporta, ela preserva, ela protege, identifica o que está dentro, mas se você não tem uma boa embalagem, bem dimensionada, né, você vai perder dinheiro, você vai perder produto, você vai ter avaria, né? E essa tem sido, por exemplo, um trabalho que eu tenho notado que tem feito diferença para muitas empresas. Por quê, Gabriela? Muitas vezes a empresa olha a embalagem primária, ela esquece, né? Porque ele faz biscoito e ele vai ver o cartucho que vai o biscoito. Ou ele faz, sei lá, água ou cerveja, ele vai olhar por a equipe de suprimento, a equipe de qualidade, né? A olhar a garrafa PET, a lata de alumínio, otimizar, ver quanto que pode fazer melhor aquilo, né? E esquece, se a embalagem de papelão não tiver adequadamente, né, dimensionada, você vai perder essa embalagem que você otimizou, você vai ter problemas de entrega, né? Enfim, muito. Quando as pessoas olham, né, e veem o tanto que elas podem ganhar, né, quando dimensionam direito, aí elas pensam diferente. E, e você nos eventos que você tem ido, né, Assunta, eu só posso te dizer assim, a gente está começando a entrar num turbilhão aqui no Brasil. As empresas estão preparadas para dar essas respostas que você está dizendo, né? As empresas têm softwares para cálculo da Sim, melhor utilização de cubicagem. Na sim. verdade, você deveria partir da embalagem de transporte e chegar na primária e no produto. Como Ai, você não. disse, isso é o inverso, né? É. Mas a coisa positiva é que você vê um movimento forte, começando pelas grandes companhias, isso a gente sabe, por isso que eu falo que é um turbilhão, né? Você começa o vértice com as grandes companhias, isso vai abrindo, porque o objetivo é ter a embalagem racionalizada do ponto de vista de transporte e para o consumidor, né? Você Sim. viu aí na tua viagem que um monte de cores não é uma solução para uma embalagem, ela precisa transmitir ao consumidor o objeto daquele produto, ela tem que transmitir isso bem, não necessariamente ser ultra colorida, né? Uhum. Mas também tem todo produto tem o seu objetivo, toda a embalagem, né? Então, esse turbilhão está acontecendo porque a indústria fabricante de papéis para embalagens vem, nos últimos anos, investindo muito em tecnologia para aprimorar os seus papéis, tanto como fibra virgem como fibra reciclada. Com menos gramatura, nós conseguimos hoje entregar papéis cada vez mais resistentes, com menor gramatura. Então, essa é a obrigação da indústria de embalagem de papel, ter o mais racional possível, racionalizado o uso da sua fibra, garantir toda a reciclabilidade dessa fibra, mas você não pode perder isso na cadeia seguinte, como você mesma trouxe. Então, eu acho que a gente vai estar vivendo aí momentos bastante positivos nessa indústria de embalagens. Que bom, que bom. A outra pergunta, né, acho que engatilhando, né, você começa a perceber inovação também nas embalagens de papelão ondulado já? Sim, bastante, né? Eu diria assim, você tem duas vertentes. Tá. A recriação das embalagens, o que eu quero dizer, né? Você faz processos de cocriação, de reengenharia, de experimentar embalagens cada vez mais racionalizadas, e nesse processo você sai com designs de embalagens diferenciadas, trazendo aí valores
importantes para cada segmento. Você tem um segmento, por exemplo, do e-commerce, que a embalagem, a violabilidade da embalagem é um problema, correto? Então, Sim. você consegue gerar valores para cada segmento através dessa inovação. E tem a outra vertente da inovação, que é aquela assim, eu não tenho uma embalagem de papel ainda, e como é que eu crio oportunidade, eu crio um produto que venha atender essa nova demanda, né? Então, lembrando que há anos atrás, e talvez não tantas décadas atrás, lá no começo do surgimento das embalagens aqui no Brasil, nós não tínhamos embalagens para transportar aves, os frangos que nós compramos. Então, isso veio sendo criado e a gente continua tendo setores dessa forma, assim como aqueles setores que acabaram, no tempo, migrando para outros materiais, têm buscado a indústria de papéis, de embalagem de papel, para achar alternativas customizadas, competitivas, para poder atender essa demanda aí de maior sustentabilidade requerida pelo consumidor, né, exigida pelo consumidor. Uhum. Eh, quando você, fala de inovação e de cocriação, essa questão do e-commerce, né, e da embalagem de papelão ondulado, migrar, de certa forma, eu diria migrar, para ser utilizada também como embalagem primária, você precisa de uma terceira vertente, talvez, de inovação. Até se fala muito na questão do unboxing, né? Como está isso para a indústria, principalmente de papelão ondulado, hoje, Gabriela, aqui no Brasil, na sua opinião? E se você puder comparar, né, com como está fora e como está aqui. Bom, eu vou separar em duas respostas, né? Uma falando um pouquinho do tamanho do que é o e-commerce aqui no Brasil, né? Como Tá. é que esse segmento está crescendo. Então, Uhum. lembrando que nós passamos movimentos super diferenciados no Brasil e no mundo durante a pandemia, com a abertura aí, do mercado delivery, né? Tá. Então, desde a alimentação, quer dizer, nunca Tá. se viu tantos restaurantes fazendo delivery, e mantendo até hoje, né, embora tenha sido Não dá. aberto, que acabam usando embalagens competitivas e saudáveis do ponto de vista de segurança de alimentos para levar a alimentação até o consumidor. Então, esse é um processo importante que veio e não foi embora. Nós temos toda a compra online, que teve um crescimento fantástico durante esse período da pandemia, novamente, Brasil e mundo. Nós chegamos a ter pontos de crescimento de 15%, 18% mensal versus os meses anteriores, e estamos seguindo num ritmo mais lento do que nós vimos durante a pandemia, mas com crescimento projetado constante. Então, nós temos falado aí que talvez o PIB volte a crescer 2% ao ano, temos otimismo para crescer 3% ao ano. Os números projetados para esse setor são sempre maiores que a economia. Então, nós já tivemos 12%, 10% de crescimento, e hoje, acima de 3% é a projeção que nós temos aí da Abicom para os próximos 3 anos, né? Então, é um mercado que dificilmente recua em termos de fornecimento, mas, obviamente, tem uma curva mais adaptada ao momento, né? Mas dificilmente quem se utiliza de e-commerce voltará atrás, né? Quer dizer, vai estar sempre incrementando o aprendizado para a utilização desse segmento, desse canal de comercialização. E as marcas, né? Antes você tem os marketplaces, os grandes marketplaces aqui dentro do Brasil, como é o Mercado Livre, como é uma Amazon, Magazine Luiza, Shopee, entre tantos que estão hoje aqui dentro do Brasil. Sim. E você também tem as empresas que entraram diretamente no canal de e-commerce, né? Então, houve uma difusão muito grande, muito rápida. Então, nós acreditamos muito na geração do consumo de embalagem através desse segmento.
Tá. E a questão do unboxing, né, de trazer embalagem de papelão do lado como embalagem primária? Nós temos alguns desafios, né? Primeiramente, você tem steps para seguir dentro da tecnologia dessa fibra. Então, Tá. nós temos hoje no Brasil centros de tecnologia estudando fortemente a biobarreira, porque para você ter um material como embalagem primária, em parte, principalmente de alimentos, você precisa ter uma camada protetora para resistência à graxa, ou resistência à umidade, ou vapor de água. Então, hoje, a solução continua sendo com uma aplicação de uma fina camada na superfície do cartão, ainda de polietileno, por exemplo, uma das barreiras, Em muitos casos. mas a indústria segue fortemente nos seus estudos para ter, através da matéria-prima árvore, o desenvolvimento dessas biobarreiras que venham entregar as mesmas demandas ou resistências dessas embalagens que são feitas ou de flexíveis plásticos ou papel com barreira plástica. Então, acho que esse é o desafio, mas que o mundo inteiro está trabalhando nesse tema, que é importantíssimo. E na caixa, no box on demand, um pouco do que você viu. Quer dizer, existe um caminho onde você pode chegar a ter a embalagem super bem dimensionada, né? Mas tem também a embalagem que pode levar ao cliente uma experiência super bacana, de ele ter uma embalagem onde há facilidade de abertura, e quando o produto não requer barreiras, ele pode perfeitamente eliminar a embalagem primária, né? Então, já é possível, você já tem mercados em que você, abrindo a caixa de transporte, você depara diretamente com o produto que você adquiriu. Então, isso são fases e desenvolvimentos que vão acontecendo. Aproveitando, aqui no chat, teve uma pessoa, o senhor Sérgio Yoshida, não sei se você pode responder agora, ele está perguntando, é que você falou de biobarreira, né? E Sim. ele pergunta qual impermeabilizantes estão sendo usados para tornar as embalagens de papelão impermeáveis? Foi uma pergunta. Ela ainda é uma resina acrílica, né? Ela tem capacidade de fazer uma barreira importante no papel, o papel é higroscópico, então nós ainda seguimos com a aplicação dessa resina como impermeabilizante, mas, como eu disse, a indústria fabricante de papéis está trabalhando fortemente para ter um produto, essa biobarreira que venha garantir a resistência à absorção de umidade. Eu diria que nós não estamos longe desse processo, né? O vapor d'água acaba dando mais difícil de ser alcançável do que a própria água, a própria umidade. Mas, nesse momento, os fabricantes têm utilizado esse material. Tá. Gabriela, a gente nota, né? Eu até usei uma brincadeira lá na apresentação que eu falei, a impressão que dá é que está vendo a revanche das fibras, né? Mas acho que não é tanto assim. Não. Mas o papel e o papelão, eles são, de certa forma, muito beneficiados, né? Quando se começa a falar de sustentabilidade, porque ele é um material biodegradável, é compostável, é um material que as pessoas claramente entendem, né? Facilmente as pessoas compreendem que ele menos, que impacta muitíssimo menos. Esse fator tem ajudado a incrementar o mercado ou você acha que ainda não? Eu diria que sim. Novamente, são passos bem dados, Assunta. Por exemplo, quando você vem usar uma embalagem de papel para substituir um flexível, né, na medida em que ainda na medida que já seja possível, isso já é possível em alguns segmentos, qual o grande desafio? Existe um parque industrial pronto no mercado.
né, para flexíveis base fóssil. Se nós não tivermos uma solução que aproveite bem esses equipamentos, mantendo a alta produtividade, transmitindo as informações que são importantes para o consumidor, se nós não tivermos essa capacidade de substituição, isso vai se perder, né? Essa aceleração ela se perde. Mas o que nós temos visto dentro dessa indústria é cada vez mais capacidade e desenvolvimento nessa direção. Então, existe, para parte já do mercado de flexíveis, aptidão e produtos prontos para substituir, por exemplo, a matéria-prima plástica, por exemplo. E, obviamente, a depender do produto, sem a necessidade de barreiras. E um pouco do que você falou na tua visita lá, vendo os mercados externos. Não adianta nada a gente acreditar que vai ter que substituir 100% dos produtos de base fóssil, não é esse direcionamento, porque você pode deixar a tua embalagem de papel muito mais cara, muito menos com capacidade de reciclagem. Você pode, em lugar de valorizar a fibra, né, que tem capacidade de reciclar, de ser biodegradável, de ser compostável, você pode trazer elementos que vão piorar essa capacidade desse produto. Então, eu acho que, sim, respondendo à sua pergunta, nós podemos já ver o crescimento, algumas linhas muito rápidas, onde você tinha o stretch film, você vê soluções em cartão substituindo diretamente e fortemente. Então, por exemplo, você vai na linha de bebidas, você vê uma migração muito intensa, muito forte nessa direção. Então, tem mercados que já estão prontos para essa substituição e tem outros que estão sendo construídos. Será tudo? Não, não será tudo, nem precisa ser tudo, né? Só precisamos aí juntos achar aí um caminho e que todas as matérias-primas sejam bem recicláveis, que elas sejam recicladas. Sim. Esse é o principal desafio. Quando você fala, né, de ser reciclado e cada vez mais a gente trabalhar em economia circular, e para isso a gente precisa promover reciclagem, o uso de conteúdo reciclado, né, nas embalagens de papel e papelão anulado, também tem um desafio técnico. Você não pode fazer isso infinitamente, né? Perfeito. Como tem aumentado o uso de reciclado? Se tem aumentado o reciclado pós-consumo? Qual é o limite disso? E aonde nós estamos? Essa é uma ótima pergunta. Então, a taxa de reciclagem de papéis para embalagens, ela atinge aí em torno de quase 70% no Brasil. Okay. Só em papelão do lado, nós temos 86% a nossa taxa de reciclagem da indústria fabricante nacional. Tá. Então, eles são níveis altíssimos, né? Você comparando com o mundo. Uhum. Se a gente olhar assim, qual é o elemento embalagem que todo mundo fica morrendo de inveja? A latinha de alumínio, né? 99% é a taxa de reciclagem no Brasil. Atingiu 100, Gabriela. Atingiu 100, então, olha, essa dá para ter inveja, né? Então, mas 86 é um índice muito alto. Uhum. Então, o que você trouxe, né? Como é que são esses ciclos? Então, assim, não é infinito, todo mundo já sabe disso. O grande desafio é medir quantas vezes uma fibra pode ser reciclada. Então, nós sempre trabalhamos aqui no Brasil com as informações até então colhidas de 7, 8 vezes que ela poderia ser reciclada, mas tem estudos que estão sendo apresentados aí, principalmente na Europa, que é um local que trabalha com índice de material reciclado muito alto, já se fala em 15, 16 vezes que você teria a capacidade de reciclar. Obviamente, você tem que atuar em processo, né? A gente precisa ter um controle de processo enorme para que essa fibra, ao ser reciclada, não seja cortada mais do que precisa.
Então, tem toda uma atuação em processo, mas hoje eu diria que tem evolução na parte de refinação, nas fabricações de papel reciclado, que vão levar a utilizar essa fibra mais vezes. Mas você está certíssima. Não é possível ser infinito. Aqui no Brasil, nós operamos com 70% das embalagens produzidas no Brasil, elas têm como conteúdo fibra 100% reciclada, 70% das embalagens. Agora, Mas pós-consumo, uma parte disso é pós-consumo. a grande maioria é pós-consumo, a grande maioria, né? Cada 100% de material que você recicla, 10 é pré-consumo, 10 a 12% pré-consumo, o resto é tudo pós-consumo. Todo pós-consumo. Então, é um índice bastante importante e é isso que essa indústria traz de vantagem em relação aos demais materiais. É uma indústria que tem uma cadeia pronta. Se tiver mais material para ser reciclado, a indústria se prepara para ampliar sua capacidade, né? Então, é uma indústria que já está desenvolvida, custeada, customizada para reciclar material de embalagem de papel. Tá. Inclusive, o material longa-vida. Tem uma pergunta aqui do Arnaldo Júnior, né? Ele é de Manaus, e ele pergunta sobre possibilidade das empresas de papelão ondulado aproveitar incentivos da Zona Franca. E pelo que eu lembro, tem algumas empresas lá. Eu lembro da Rev, eu lembro da Prisma, não, eu lembro de algumas, eu não sei se tem muitas. Nós temos pelo menos 4 empresas na Zona Franca de Manaus que mantêm alimentado aquela área, porque é distante, né? O seu acesso acaba sendo por cabotagem, então tem rodovias, mas você usa lá os rios para navegação. Então, você tem a indústria lá, e a propósito, a indústria montadora de TVs, aparelho ar-condicionado, monitores, está toda lá. Está todo mundo lá. Então, essas montadoras operam na Zona Franca, com os estímulos da Zona Franca para as embalagens, totalmente lá dentro da Zona Franca, e depois elas enviam para todo o Brasil os seus televisores, como citei, ar-condicionado, bicicletas, lá é um grande polo de 2 rodas também, tudo montado e atendendo o Brasil da Zona Franca. Uhum. Renato Sete pergunta o que se usa para deixar o papel livre de fenol. Tudo bem, Renato? Prazer ouvi-lo aqui. Eu não estou vendo vocês, me desculpa. Mas, de qualquer forma, sim. Eu vou começar uma historinha lá atrás, né? O papel, ele acontece, ele nasce através dessas árvores, não essa aqui, né, mas de árvore, né? De árvores. Não a minha aqui. E na produção da celulose, conversão em papel para embalagem, quando ela na fibra virgem, você tem 0 de aplicação de produtos com fenóis. Então, se você olhar a fabricação, né, total da fibra virgem, ela tem 0 fenóis, tá? E aí você vai no produto reciclado, no pós-consumo, e você acha os fenóis, né? Então, a gente tem que fazer um processo enorme no Brasil de que os fabricantes das embalagens se conscientizem que tem que olhar para a sua produção e dizer assim, eu não posso ter nenhum produto que tenha fenol dentro da minha operação. Então, em outras palavras, somos nós, fabricantes, que contaminamos o papel livre de fenol a ter o fenol. Então, quando você recicla, você acaba tendo esses materiais, e aí é importante, porque hoje não, né? Nós temos há anos, há décadas, normativas importantes dentro do país
definindo, designando quais são os ensaios para que você tenha uma embalagem de papel ondulado e uma embalagem de papel para contato direto com o alimento. Então, nessa normativa está exatamente explicado. Então, lembrando, esse é um trabalho que nós temos que desenvolver todos aqui no Brasil, para buscar em toda a linha de produção de embalagens onde é que está entrando esse fenol. Não vem da árvore isso, e nem do processo de fabricação de papel fibra virgem. A gente precisa lembrar, né, que tem tinta, tem vernizes, adesivos, né? E metais pesados em tintas ainda adquiridas no Brasil, então correntes, né, que a gente precisa ter a atenção igual, né? Então não adianta olhar só para o material, né? E o resto tudo esquecer. Produtos de limpeza, né, Assunta? Colocar diesel para limpeza Sim, de equipamentos, né? Não tem jeito. Toda sim. a cadeia do diesel vai aparecer na embalagem de papel ondulado ou em outras embalagens. Então, é um conjunto, Renato, de atitudes nossas, fabricantes, para não incluir esse material, esses produtos não permitidos nas nossas embalagens. Você viu que tem uma iniciativa, né, que muitas indústrias de alimentos, principalmente as de chocolates e biscoitos, né, não todas, já estão substituindo a tinta da codificação, né, por codificação que a gente chama de limpa, com laser, né? Então, não vai tinta no código, de data de validade, códigos, né? Então, já tem, até porque polui, né? De certa forma, suja, às vezes a linha, então, substituindo, né? Todo, que não é uma única, né? Você tem que ter uma filosofia, você tem que ter um todo, né? Não é uma coisa isolada. Tem que cuidar de absolutamente tudo, né? O importante é que esses produtos, eles existem no Brasil, todos, para que você coloque na sua indústria que permita essa embalagem ser usada para contato direto com alimentos. Os produtos estão disponíveis, Sim, mas isso, como a gente mesmo falou, quantas vezes essa fibra vai ser reciclada até ela terminar? Enquanto ela estiver lá e estiver com contaminação, o processo não elimina, então ele vai mantendo. Então, cada um olhar para dentro da sua indústria e fazer a sua lição de casa. exatamente. Bom, eu estou com medo do horário. Eu queria te perguntar ainda, né? Na sua opinião, Gabriela, aqui, você já trabalha há mais de 25 anos nesse setor? Muito mais, muito mais. Mais de 25. Em sua opinião, quais as oportunidades de crescimento para as embalagens de papel e papelão ondulado? Papel cartão no meio disso, tá? Claro, claro. Então, assim, o que a gente tem visto, Assunta? O consumidor, desde 2018, nós vimos um movimento intenso no mundo. Então, começaram os ativistas, eles já existiam na época, mas começaram os ativistas e, num passe aí quase de mágica, depois de tanto tempo, nós vimos, a partir de 2018, um movimento intenso para um consumo consciente, o uso consciente de embalagens para produtos, para todos os produtos que nós consumimos. Então, nós passamos aí com os desafios de ter legislações. Então, nós temos legislações municipais, ora estaduais, banimentos, mas nem tudo tem uma solução pronta para ter materiais totalmente recicláveis, racionalizados e prontos para a logística reversa. Então, eu acho que os governos têm feito as suas ações, os fabricantes de materiais que podem ser reciclados, né, hoje, de uma maneira geral, eles têm que se imbuir cada vez mais de conseguir montar essa cadeia. Então, acho que esse é o grande desafio. E quando você olha para o papel, como eu tinha dito, isso está muito pronto. Então, hoje você tem
uma indústria que desenvolve papéis com menos material. Isso é fantástico. Eu preciso de menos produto de celulose para fazer uma embalagem, um papel para embalagem. Então, a gente tem aí os materiais cada vez mais leves. A gente já tem na indústria de embalagens um know-how para tornar essa embalagem cada vez mais inteligente. Então, nós temos know-how tanto na construção como no benefício que essas embalagens de papel podem levar para os consumidores. Nós temos embalagens que podem ser usadas no ponto de venda, isso é uma coisa que aqui no Brasil Pouco ainda não adentrou. Desculpa, eu não escutei o assunto. Não, ainda é pouco no Brasil. Eu sempre falo da Muito. shelf-ready packaging, ainda é pouco. Exato, exato. É uma embalagem que transporta e que Vai para faz a apresentação do seu produto no ponto de venda, podendo, inclusive, como você falou, tirar a embalagem primária, de duas, tornar uma única embalagem. Então, nós temos aí todo esse processo pronto para entrar. A grande desafio, né, que um pouco do que você falou, nós temos uma estrutura nacional que permite que a nossa indústria cresça. A indústria de fabricação de papéis reciclados ou de fibra virgem necessária para diversos segmentos, mas você tem também uma capacidade, um volume de investimento no Brasil enorme para garantir com que esse abastecimento seja crescente e cada vez mais e-commerce e cada vez mais a expectativa do consumidor de ser surpreendido, de ter aquela experiência bacana de receber o produto que ele compra de uma forma agradável, né? Reconhecidamente com uma embalagem que transmita segurança para o produto que foi adquirido. Então, eu vejo que a embalagem de papel está inserida nesse contexto totalmente. Legal. Bom, eu estou preocupada que tem 10 minutos só. E uma pessoa, a Sandra Ribeiro, pergunta o crescimento do segundo semestre para o papel reciclado especificamente e se tem um percentual. Eu acho que você já comentou, né, que sim. Então, se eu entendi bem a pergunta, então vamos lá. A fibra reciclada, ela tem no papelão do lado uma participação de 70% das embalagens, elas são feitas com fibra reciclada. Então, foi lá, logística reversa, retornou, reprocessamos e colocamos na embalagem. 70% das embalagens são com essa fibra. Então, isso é um ponto. E a outra é que a gente está crescendo o primeiro semestre em torno de 1,8% em média, esse semestre deve fechar, com a expectativa do segundo semestre crescer 3%, por volta de 3% no mercado. Então, o que vai nos levar a 2,5%, 2,7% de crescimento no ano. Não sei se foi isso que a Sandra perguntou. Ela estava perguntando especificamente, mas acho que como cresce, né, vai crescer também o uso do reciclado, cresce junto. O Renato Sete pergunta como está a entrada de embalagens da China, África, etc., no Brasil. Quer dizer, eu estou entendendo embalagens importadas. A embalagem, eu não entendi, Renato, se você puder, se você diz, porque quando se importa um produto, vem a embalagem por tabela, né? Ou se ele quis dizer... Acho que é na importação das embalagens. Vazia. A embalagem vazia. Hoje, no mercado brasileiro, nós já tivemos períodos onde nós tivemos uma entrada um pouco maior, Renato, principalmente durante a pandemia, onde nós tivemos aí um turbilhão, né, de necessidades. Para atender todo mundo. Uhum. Exatamente. Mas cada vez menos, então, da mesma forma que nós exportamos muito pouco, a importação é cada vez menor. Da África, poucas embalagens, eu não vou lembrar o número para te passar nesse momento, mas depois eu compartilho com a Assunta das toneladas que são importadas, mas perto daquela que nós produzimos, 4 milhões e 50 mil, é muito mais baixo,
muito São baixo. alguns milhares de tons, mas muito, muito baixo. Mas eu compartilho depois com a Assunta para te enviar, tá? Sim. Me desculpa, eu não me lembro do número agora. Não, eu também, toda vez que eu acompanhei pelos relatórios da Em Papel, é sempre um valor, não vou dizer insignificante, mas bem pequeno realmente, É né? bem pequeno. Uhum. E normalmente ele vem atender um pouco do mercado de Manaus, porque lá você tem a indústria montadora, ela traz as partes de fora e acaba vindo um pouco de embalagens, ou tem para frutas no Nordeste. No resto do país você não tem, mas especificamente no Nordeste, algumas linhas de fornecimento de embalagens importadas das Ilhas Canárias e muito pouco e alguns outros lugares, mas muito pouco. Uhum. Bom, Gabriela, eu queria agradecer muitíssimo o seu tempo. Depois a gente vai subir a gravação lá para o nosso canal para poder compartilhar com as pessoas que não puderam estar ao vivo assistindo, né? Então a gente vai deixar lá para as pessoas poderem ouvir e saber mais sobre as embalagens de papel e de papelão e essa correlação com o setor de embalagens. Amanhã começa uma das feiras importantes aqui do Brasil, que é a FCE. Nós vamos ter um stand lá para nos apresentarmos os nossos livros e os nossos cursos. Na semana que vem, já começamos o nosso curso completo de embalagens, é o grande, né? Em 2 semanas intensas, mas é o único do ano, né? Agora a gente só tem um por ano de cada um dos cursos, né? Então, a semana que vem vai ser esse curso, ainda dá para as pessoas se inscreverem, vai ter, a gente tem um dia agora que é o dia presencial, as aulas são ao vivo, quem não pode assistir ao vivo, assiste depois a gravação, e vai ter um dia, o último dia, que é presencial para a gente poder ter a oportunidade de conhecer as pessoas, ver as embalagens, né? É sempre um momento bom, né? De fazer conexões, é sempre legal. Então, e agora a gente está fazendo isso de sábado, a gente fez uma pesquisa e é quando mais pessoas podem vir, né? Então, vamos lá, né? Se tem que ser de sábado, vai ser de sábado, não tem problema. E assim, E eu queria comentar também, você falou desse evento, na semana seguinte, na semana do dia 19, nós vamos ter a Hortitec em Olambra, que é um evento muito grande. A nossa associação estará lá presente, apresentando soluções de embalagem de papel. Então, também mas fica um para flores? convite. Não, é para horti. Não, ela tem, chama Hortitec, ela é feita em Olambra, mas ela é para floricultura principalmente. Nossa, eu não posso ir num lugar desse, né? Porque meu carro volta parecendo um, né? Não entro, eu tenho problema com as plantas, eu sou apaixonada. Então, eu não posso. Essa semana também, essa agora, eu acho que é dia 14, começa a Naturetec, né? Que é uma feira também muito legal, que vai ser no AMB, que é a feira de produtos naturais, orgânicos, suplementos, que é outra indústria incrível, como vem crescendo. Muito importante, eu acho que, inclusive, bastante relevante. E no último semana vamos ter FISPAL, né? Então é um mês recheado. Sem Muito, dúvida. muito obrigada. Fica a todos o meu convite. A gente agora vai ter visitas em todos os cursos, Gabriela. Quem quiser visitar algumas indústrias, né? Nesse vai ter para a indústria de rótulos, nós vamos visitar a Grife, a Brasilata, com embalagens de aço, a Bisfarma, de alumínio, e a Papiros, de papel cartão. Inclusive, tem um sistema de reciclagem. Então, a gente vai levar o pessoal a passear também, olha que bom. Excelente. Obrigada mais uma vez, obrigada a todos que estiveram aqui presentes com você. Fiquei muito honrada pelo convite. Espero que eu tenha esclarecido todos. Só fico devendo os dados da importação.
E tem uma última perguntinha, a gente tem mais 2 minutos. José Gomes perguntou o mercado internacional de papel e embalagem se ainda está em recessão e se tem perspectiva, mercado só internacional, aí eu não sei se você tem esse tipo de dado, se ainda e se tem perspectiva de mudança para o segundo semestre, porque esse eu, de verdade, eu nem acompanho. Não sei se você conhece. De fato, principalmente Europa, né? Então a gente está aí com uma demanda menor, olhando para embalagens de papel ondulado, então, consequentemente, para o consumo de papéis para embalagens. Então, sim, eu não posso afirmar que seja uma recessão, mas sem dúvida nenhuma, um consumo menor pela taxa de inflação muito alta. Então, existe lá um processo muito intenso. Estados Unidos, por enquanto, tem expectativas de que haja, de fato, um recuo no consumo de embalagens, também por conta de uma mudança nos Estados Unidos, ele vinha muito mais forte, né, com tomadas muito intensas, crescimentos intensos, isso houve um recuo também. Então, eu diria assim, eu não tenho ainda o número fechado do ano para crescimento, como a gente tem aqui no Brasil, mas devem acontecer alguns eventos agora no próximo mês, e eu compartilho também com vocês. Tá bom. Das projeções. Obrigada novamente a todos que nos acompanharam e a você, Gabriela. Muito obrigada pelo seu tempo e atenção. Imagina, obrigada. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.